Amados irmãos que estão em casa, um grande beijo. E os irmãos que estão aqui, um grande beijo também. Vamos ficar em pé e vamos ler em Colossenses capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e pensai nas que são de cima e não as que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. Eu quero falar esta noite aqui com gente que já morreu, que foi sepultado e já ressuscitou com Cristo. Você está feliz? Sabia que você morreu no batismo? E sabia que quando saiu do batismo você já foi ressuscitado? E que isso é literalmente uma verdade espiritual? Você já morreu para o mundo e já vive para Cristo. Então você só pode pensar nas coisas que estão de cima. Por isso que hoje nós vamos tratar de um dos textos mais difíceis sobre o arrebatamento da igreja, mas vai ser fantástico e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no coração, meu amado irmão ressuscitado, que agora só pensa nas coisas de cima. Senhor, muito obrigado por esse momento tão gostoso que estamos na tua casa. Nós te louvamos, te engrandecemos, te adoramos, te bendizemos pela tua presença. O nosso coração anseia por aprender e aprender mais de ti. Fala ao meu coração, fala ao coração do meu irmão. Usa o teu servo que esta noite se preparou para esse momento tão bonito, tão digno, e que estará falando a um número muito grande de pessoas, porque nunca sabemos quantos nos ouvirão através da internet, mas usa a palavra de hoje, Senhor, para nos trazer cada vez mais a bendita esperança do dia glorioso da tua vinda. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Sente-se abençoado, sente-se abençoada, meus amados irmãos. Sem mais perda de tempo, porque o assunto de hoje é profundo, é lindo, é maravilhoso. Eu quero convidar aqui nosso querido obreiro e futuro diácono da igreja, nosso irmão Tiago, por gentileza. Tiago hoje vai nos falar de um dos textos mais importantes e polêmicos quanto ao arrebatamento da igreja. E, meu amado irmão, preste bastante atenção em todos os detalhes, porque o que Deus vai nos ensinar hoje é algo que poucos têm acesso. Amém? Tiaguinho, estou te entregando antes para você ter tempo suficiente. Amém. E Deus abençoe. Amém. Saúde, amada igreja, com paz, Senhor, amém. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. E vou botar também o meu cronômetro, para que a gente não perca o nosso tempo, né? O assunto realmente é muito amplo e muito denso. E depois desse preâmbulo, né, fazendo toda uma propaganda, a gente tem que corresponder às expectativas. Espero poder atender e trazer informações a respeito desse tema. O que eu vou falar hoje? Vou falar sobre a apostasia. O Jojo vai soltar aí os slides. Vocês não vão olhar muito para mim, vão acompanhar mais nos slides e nos textos. Então, se você estiver perto das TVs aqui dentro do templo, facilita para vocês. Está vendo o termo apostasia e o seu grego, né? A palavra grega, reapostasia. Pode passar. O nosso texto, queria que vocês abrissem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 3. Eu vou ler com os irmãos.
Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à vossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, aí o termo no grego, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Próximo. Então, o nosso problema, que nós vamos tentar responder, qual o significado do termo apostasia, em 2 Tessalonicenses 2:3, esse texto que acabamos de ler. Irmãos, quando você lê esse texto, é comum a gente associar o termo apostasia a afastamento espiritual, a um abandono da fé, né? É muito comum porque nós já temos esse significado atrelado ao termo apostasia bem sedimentado na nossa língua portuguesa, e não só aqui, nas línguas de modo geral, de origem latina, por exemplo, o inglês também. Se você olhar no significado do dicionário, você vai ver o termo apostasia lá, um dos significados bem sedimentados é abandono da fé, afastamento. Quando alguém fala aqui na igreja, né, o irmão apostatou, ou aquele está desviado, está apostatado, então a gente tem esse significado bem sedimentado. Mas o que eu quero discutir é justamente se esse termo apostasia tem esse significado. E aí, o problema se intensifica quando a gente vê nas nossas Bíblias, e talvez a sua Bíblia tenha essa tradução, rebeldia. Você vai ter o termo transliterado ou já interpretado. Então, a transliteração seria o quê? O termo grego e cada palavra do português associado. Então, o alfa ali do grego, aí tem um A na letra portuguesa. Então, é a transliteração. Ele não faz a interpretação, ele simplesmente translitera o texto e coloca no texto bíblico, juntamente com os outros textos já interpretados. É a tradução Almeida Revista e Atualizada. Olha aí, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. É o termo transliterado, não interpretado, não traduzido. Mas nós também temos, e vocês devem já ter visto em algumas versões na nossa Bíblia em português, eu trouxe aí a NVT, a interpretação. Então ele já traz o termo interpretado. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião. Aí o termo é traduzido e interpretado como a rebelião. Mais à frente, no próximo slide, você vai ver que nós temos diferentes visões. E o mais comum é essa visão que interpreta o termo como o abandono da fé. O termo é concebido aí com esse significado de abandono deliberado de uma posição previamente defendida, uma deserção, uma rejeição da lealdade passada, mais frequentemente usado, mais comumente aderido aqui no meio até inclusive cristão. O termo, a outra forma de você interpretar, e essa um pouco menos difundida, mas também é usada como uma revolta. Na versão que eu trouxe, que os irmãos acabaram de ler, da NVT, ele traz como revolta, rebeldia. O termo é concebido, então, com esse significado de rejeição, revolta. A diferença aqui é que a revolta implicaria uma rejeição mais ativa e enérgica de Deus. Então, é como se fosse uma revolta impulsionada com um movimento, alguma coisa nesse sentido, uma revolta política. Alguns sugerem até uma revolta militar, um enfrentamento contra a igreja, contra o Cristo. Mas a visão que a gente vai defender é a terceira. É o termo apostasia como o arrebatamento. E aí trazendo esse significado, relacionando a partida de Cristo, a partida da igreja, antes da vinda do homem da iniquidade. Vocês se lembram daquela linha do tempo que o pastor Gideon sempre traz,
e nós primeiro temos o arrebatamento, depois nós temos um período de 7 anos de tribulação, dividido em 2 metades de 3 anos e meio, e os autores que defendem essa posição são esses aí que nós citamos. Olha aí a linha do tempo que eu trouxe, recapitulando. E nós temos o Velho Testamento, o início da igreja, nós temos o derramamento do Espírito Santo, e aí nós temos o arrebatamento. Dá mais um clique aí, Jojo. É aí que nós vamos estudar o termo apostasia como sinônimo, como referência direta ao arrebatamento. Então, é bem específico o nosso estudo, eu trouxe a linha do tempo para vocês se situarem com relação ao que a gente está tratando. E logo em seguida o arrebatamento, teria-se então a tribulação. As visões anteriores que eu trouxe defendem que o arrebatamento vem após a tribulação. E esse termo apostasia significa um afastamento espiritual. Nós vamos defender justamente ao contrário, que esse arrebatamento, que esse termo apostasia faz referência ao arrebatamento. Nós temos algumas, nós vamos trabalhar isso aí, tem algumas sim. Apostasia como arrebatamento. Primeiro fato que a gente vai analisar são as considerações léxicas. Essas é um pouco chatinha, eu vou trabalhar com vocês em primeiro, e depois a gente vai trabalhar as considerações contextuais, que defendem e trazem argumentações que defendem justamente a apostasia, significando o arrebatamento. Próximo slide. Bom, dentro das considerações léxicas, nós temos aí um léxico muito importante e bem reconhecido, o léxico grego de Liddell e Scott, que define a palavra apostasia, apresentando 4 possíveis significados, de acordo com o contexto em que ele aparece. Primeiro significado, deserção, revolta, especialmente no sentido espiritual, rebelião contra Deus. É aquela mais difundida no meio cristão. Segunda possibilidade de interpretação é como partida, saída, afastamento, desaparecimento. A terceira é distinção e a quarta, distância. Próximo slide, nós vamos então conceber, só tira um pouquinho ali a tela, apostasia como partida segundo a visão de Gordon Lewis. Ele traz a primeira consideração, a forma verbal da palavra, apisteme, eu não entendo muito a pronúncia, mas acredito que seja assim. A forma verbal da palavra apisteme pode significar remover espacialmente. Então, a apostasia é um substantivo, essa palavra é substantivo, porque ele está falando que a forma verbal dessa palavra significa apisteme, ela pode significar remover espacialmente. Há pouca razão para negar que o substantivo possa significar essa remoção ou partida. Esse é o primeiro argumento que ele traz. O segundo, logo em seguida, pode deixar assim, eu consigo ler. A forma verbal apisteme é usada 15 vezes no Novo Testamento, e apenas em 3 delas no sentido de afastamento espiritual, ou afastamento doutrinário. Todas as outras 12 vezes se referem a afastamento físico. Então percebam que ele traz outro argumento. A forma verbal apisteme é usada 15 vezes no Novo Testamento, e apenas em 3 delas no sentido de afastamento espiritual. As outras 12 vezes, irmãos, se referem a afastamento físico. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. No sentido de afastamento espiritual, nós vamos ler Lucas 8, 13, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e Hebreus 3, 12. E no afastamento, e no sentido de afastamento físico, nós temos, eu trouxe 5, porque são muitas, né? São 12. Eu trouxe Lucas 2, 32, 2 Coríntios 12, 8, Atos 12, 10, Lucas 4, 13. Então vamos ver primeiro no sentido de afastamento espiritual. Próximo slide, é o texto de Lucas 8, 13. Se os irmãos quiserem acompanhar, mas eu trouxe aí também para os irmãos lerem. Lucas capítulo 8, versículo 13. Diz assim: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Essa palavra aí
é apostasia. Apisteme, na forma verbal. Apostasia é o substantivo, apisteme é a forma verbal. Próximo texto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. A palavra aí é apisteme. Alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Percebam, irmãos, que apostatarão sempre vem acompanhado de um complemento ali. Alguns da fé, apostatarão da fé. E aí você já perceba que, até nesses exemplos aqui, em que significa afastamento espiritual, ele tem que ter um complemento para que possa significar o afastamento da fé. O próximo texto, que é o terceiro e a última, Hebreus capítulo 13, esse é bastante conhecido, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Se apartar significa aí absteme. É a mesma palavra na forma verbal. Então, irmãos, são essas três as únicas hipóteses, os únicos achados na Bíblia, no Novo Testamento, que se refere a afastamento espiritual. Nós temos 12 do Novo Testamento que falam no sentido de afastamento físico. Eu trouxe alguns só. Vamos ler os que tem no sentido de afastamento físico? Aí, são Lucas 2, 12, Lucas 2, 37, 2 Coríntios 12, 8, se os irmãos quiserem abrir, mas eu trouxe aí para vocês. Pode passar. Afastamento físico. Vamos lá. Lucas 2, versículo 37. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava, o termo aí, absteme, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Aí o termo é no sentido de afastamento físico mesmo. Não se distanciava do templo. É mais ou menos nesse sentido. Segundo, sentido de afastamento físico. Segundo texto. São vários, irmãos, então não pude trazer todos. Pode passar mais um pouco, dar mais um clique. Lucas 4,13. E acabando o diabo de toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Esse termo aí é absteme. Ausentou-se, no sentido de afastamento físico de Jesus, naquele momento da tentação. Próximo texto, por gentileza. Atos capítulo 12, versículo 10, diz: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. O termo é absteme, no sentido de afastamento físico. Próximo texto. Pode dar mais um clique? Atos 15, versículo 38, diz: mas a Paulo pareceria razoável que não tornassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Apartado, distanciamento físico. O termo aí é absteme, apostasia, afastamento. Tá certo? Próximo. Atos 19, 9, que diz: mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, discipulando todos os dias na escola de um certo tirano. O termo aí, retirou-se, é absteme na forma verbal, apostasia na forma verbal. Tá ok? No sentido de afastamento físico. Ok, esses são os textos. Vamos ver se tem mais um. Tem não, né? Pode passar. Trouxe mais um. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O termo aí, se desviasse, é absteme, que é apostasia na forma verbal. Eu acho que não tem mais texto. Não? Pode passar. Nós temos também em Mateus, né, quando Jesus fala sobre o divórcio, o termo divórcio também significa esse afastamento físico, e a palavra lá é absteme também. Eu trouxe aí, irmãos,
algumas traduções em que o termo apostasia tem sido traduzido como partida. E aí eu trouxe desde a primeira tradução, a que Jerônimo fez, lá na Vulgata. Os irmãos conhecem a tradução da Vulgata? É a tradução que Jerônimo fez do grego para o latim. E o termo apostasia, da passagem que a gente está estudando, no termo grego, apostasia, ele traduziu para o latim dissécio. E esse latim dissécio, o nome, o significado significa partida. A Bíblia de Wycliffe, 1384, então, da Vulgata até 1384, manteve-se no padrão da tradução de Jerônimo. Ok? Não teve mudança, variação nessa tradução. E aí veio Wycliffe, né, um dos pré-reformadores, a gente estudou há pouco tempo atrás, e também a Bíblia lá traz o termo apostasia como partida, já traduzindo como partida. Aí veio a Reforma Protestante, irmãos, 1517, nós comemoramos recentemente. 1526, a Bíblia de Tyndale, né, um reformador, também traz o mesmo termo, apostasia, significando partida. A Bíblia de Coverdale, de Cranmer, a Bíblia dos Calções, a Bíblia de Beza, outro reformador, discípulo de Calvino, 1583, a Bíblia de Beza também traz o termo apostasia como partida. E a famosa Bíblia de Genebra, de 1603, também traz o termo apostasia, significando partida. Próximo slide. Aí o que acontece, irmãos? Eu trouxe algumas versões. As versões aí, só recapitulando, para ficar bem firme aí na mente de vocês. Apostasia como partida ou retirada. Ano de 1385, 1526, 1535, 1539, 1576, 1583, Beza, Bible, 1608, Geneva, Bible. E aí o que aconteceu? Teodoro de Beza, ele não fez somente essa tradução de 1583, ele fez outras edições também. Só que, por, sei lá, cargas d'água, o que aconteceu na mente dele, nessas outras edições, ao invés de ele traduzir como partida, ele resolve abandonar o termo, né, o termo partida, a interpretação partida, e começa a transliterar. Alguns dizem que por conta da teologia romana e tudo, porque eles estavam tentando associar o Papa à figura do anticristo, e aí colocaram o termo transliterado apostasia para significar que o Papa, né, é o anticristo. Então, isso são o que dizem, são especulações, mas não se sabe ao certo porque que ele começou, nessas outras edições, com exceção aquela ali que foi citado, ele começou a transliterar. Então ele começou a pegar o termo A, botar o A na língua inglesa. Aqueles termos, cada palavra grega, e colocar a respectiva palavra no inglês. E aí o que acontece? As edições de 1588 e 1589 foram usadas por vários tradutores. E um deles é o famoso João Ferreira de Almeida. Os irmãos sabem quem ele foi, né? Que foi quem traduziu a Bíblia para o português. Né? Ele era de Portugal, traduziu por a versão de 1681. Ele usa essas edições de Teodoro de Beza com o termo transliterado. Mas, isso, apostasia, isso, o termo apostasia transliterado, e não traduzido como partida. E aí, depois disso, acontece outra coisa. Próximo slide, temos uma outra versão. Além desse texto de Beza, de 1588 e 1589, ser também usado pelo João Ferreira de Almeida, ele foi usado também na tradução, na famosa tradução do Rei Tiago, a Bíblia King James, de 1611. Só que a versão de King James, de 1611, em lugar da transliteração de Beza, o que eles botaram? A palavra apostasia passa a ser traduzida como
afastamento. Então aí pode ser o marco. Foi aí que a partir daí é que começou a trazer essas confusões do termo. É por isso que talvez você hoje, né, e aí eu digo, muitos anos de história se passaram, o termo se consolidou como afastamento, o termo apostasia. Mas por influência, talvez, da Bíblia King James, né, que foi usada também como referência para muitas traduções que nós temos hoje, né? Então, por isso que hoje, quando você lê esse texto aqui, que está na tua palavra, mesmo transliterada, a gente concebe o termo como se fosse afastamento, esfriamento, abandono da fé, não é verdade? Isso tudo são questões de traduções, irmãos. Às vezes o termo grego, ele por sua característica de ser um termo polissêmico, uma palavra polissêmica, e o que significa isso? Né, eu não sou exegeta, mas na regra da hermenêutica e da exegese, uma palavra polissêmica que comporta vários significados, precisa ser analisado o contexto, e o contexto determina o seu significado. Mas eles fizeram, depois de um tempo, foi transliterar o termo. E aí a confusão. O termo começou a passar a compor um significado diferente, de afastamento, e chegou ao que chegamos hoje, né? Quando alguém fala na rua, fulano apostatou, todo mundo associa a um afastamento espiritual, um abandono da fé. Mas não é assim que a gente vê no caso de 2 Tessalonicenses. Eu queria que os irmãos passassem, que já me foi 22 minutos, essa só foi a introdução. Amém, amém. A gente analisou os aspectos lexicais. Eu sei que é um pouco chato, os irmãos dormiram um pouco. Mas agora chegou um momento mais legal, que é o estudo do contexto. E os que defendem essa posição afirmam que o contexto é muito importante e traz um significado realmente de arrebatamento com relação ao termo apostasia. Arrebatamento da igreja é o principal assunto doutrinário das duas epístolas paulinas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, onde o apóstolo tenta corrigir falsos ensinos e oferecer esperança aos tessalonicenses. Então nós vamos analisar justamente alguns textos aqui agora que trazem esse contexto, tá? Pediria que os irmãos acompanhassem a leitura comigo. Eu trouxe aí. Pode ir para o próximo slide. Então, desde o primeiro capítulo lá de 1 Tessalonicenses, nós temos a primeira referência à partida da igreja. Queria que os irmãos acompanhassem. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servistes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu botei em negrito justamente para os irmãos ir guardando. Próxima referência. Aí já vem o capítulo 2 da própria carta, no versículo 19, ele faz uma outra referência à partida da igreja. Porque qual é a vossa esperança, ou gozo, ou coroa da glória? Porventura não o sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Então ele faz uma alusão à vinda de Cristo. É uma referência à partida da igreja. Próximo texto. Pode mais uma. Isso. Esse é um pouquinho grande, 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 13 ao 17. É o famoso que fala sobre o arrebatamento. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com
com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Próximo texto, que traz uma referência à partida de Cristo, da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículos 1 ao 11. Os irmãos que quiserem abrir, fica uma página antes, ou 2 páginas antes do texto que a gente está analisando. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, guarda esse termo aí, irmãos, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhes, não nós, não vós, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Dá mais um toque aí. Aí o versículo 4 diz, mas vós, está vendo? No termo anterior ele fala, então lhe sobrevirá, não nós nem vós. Agora, mas vós, irmãos, já estáis em trevas, para que já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Próximo versículo, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça e da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aí vem o famoso, porque Deus não nos destinou, destaquei mais uma vez, para a destruição, cortou um pouquinho, mas para a aquisição da salvação. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos, quer vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Então, percebam ali os termos. Dia do Senhor. Então, lhes, não vós, não nós, lhes sobrevirá repentina destruição. Mas vós, irmãos, não estáis trevas para que aquele dia o surpreenda como um ladrão. Porque Deus, aí o final, não nos destinou para a ira. Cortou-lhe o pedacinho da ira. Vamos lá, próximo texto. Não tem mais texto. Fechamos o 1 Tessalonicenses. Vocês podem ver que 1 Tessalonicenses, a primeira carta, tem várias referências da retirada da igreja, da partida da igreja. E o mais emblemático é aquele que a gente acabou de ver e que eu destaquei. Fiz questão de destacar o dia do Senhor. Eu vou analisar o dia do Senhor. Trouxe mais uma vez. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:2. É o último capítulo da primeira carta. E no início da segunda carta, ele fala do mesmo dia, olha lá, que é o texto que a gente leu hoje, que a gente está analisando. O versículo anterior do texto que a gente está analisando. Que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor se tivesse chegado. 2 Tessalonicenses 2:2. Vamos analisar o que significa esse termo, essa expressão, dia do Senhor. Bom, esse cara aí chamado Pentecoste, é o sobrenome dele, ele diz que esse 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, mostra que essa ira e escuridão estão ligadas ao dia do Senhor. Uma comparação dessa passagem com Joel 2, versículo 2, Sofonias 1, versículo 1 capítulo 1, versículo 14 ao 18, Amós 5, 18, descreverá a escuridão mencionada aqui como a escuridão da 70ª semana. Quem estudou Daniel, entenda, né? Quem lê Daniel, entenda. Uma comparação com Apocalipse 6, 17, 11, 18, 14, 10. Não fiz todas essas associações aqui. Eu trouxe somente 2 textos. Descreverá a ira do dia do Senhor. Vamos 2 textos aí que mostram o dia do Senhor como esse dia de angústia, de treva, de escuridão. Joel 2, que ele cita, Joel 2, 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Aí ele fala, dia de trevas e de
escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Lembra que Paulo fala lá? Não estás na noite, não estás dormindo, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então, dia do Senhor, dias de trevas e escuridão, dias de nuvens. Guardem essa associação, irmãos. Próximo, Sofonias. Sofonias 1. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dias de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres devastadas. Próximo. Torres elevadas, perdão. Jeremias capítulo 30, versículos 6 e 7. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos como quem está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia, está vendo? Aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Próximo. Trouxe também Isaías capítulo 13, versículo 6 ao 8, que também faz a referência ao dia do Senhor. Chorem, pois, o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas. O coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados. Dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como uma mulher em trabalho de parto. A mesma referência que o outro profeta fez, está vendo, irmão? Olharão chocados uns para os outros, como os rostos em fogo. Percebam, irmãos, que é muito semelhante àquilo que o apóstolo Paulo está trazendo. Ele certamente está fazendo uma alusão a todos esses textos e à Bíblia da época, que era justamente o Antigo Testamento. Vamos lá. Dia do Senhor está bem caracterizado aí, irmãos. E é por isso que Pentecostes fala que 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim: os cristãos em Tessalônica temiam que o arrebatamento já tivesse acontecido e eles estivessem no dia do Senhor. As perseguições pelas quais estavam passando, referidas no primeiro capítulo, tinham-lhes dado base para essa consideração errônea. Paulo escreve que tal coisa era impossível. Próximo. Agora, irmãos, vamos fazer a leitura, do texto. Depois dessa rápida introdução que eu acabei de fazer, eu queria que os irmãos abrissem o texto no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses e vamos à leitura. Já analisamos o contexto e vamos entrando aqui na análise contextual para a gente caminhar o mesmo caminho dos grandes exegetas aqui e a gente acompanhar esse raciocínio, tá certo? Os irmãos podem abrir aí a segunda carta. Já fizeram a análise juntamente comigo da primeira. Abra aí capítulo 2, versículo 1 a 3. Eu trouxe aqui. Se quiserem acompanhar na tela, fiquem à vontade. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Perceba o termo aí. Vamos lá, próximo. Versículo 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto o que, irmãos? O dia do Senhor. É justamente o mesmo, ele está se referenciando ao versículo anterior. O dia do Senhor, o juízo divino mencionado no final do versículo anterior. Não acontecerá, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto o que? O dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Próximo.
Pode passar, irmão. Então, o dia do Senhor está bem caracterizado ali e Paulo está falando que esse dia não acontecerá sem que antes venha a apostasia, o afastamento. Eu só queria que os irmãos jogassem o quadrozinho para o outro lado, só para eu fazer a leitura com os irmãos, do que W. Wayne House fala a respeito dessa passagem que acabamos de ler. Deve-se lembrar que os tessalonicenses haviam sido iludidos pelo falso ensino de que o dia do Senhor havia chegado. Esse ensino causava grande confusão, pois, na primeira carta, Paulo lhes oferecera a esperança de uma partida para estar com Cristo e uma libertação da ira divina. Agora, uma carta, aparentemente de Paulo, parecia dizer-lhe que teriam antes que passar pelo dia do Senhor. Assim, Paulo esclareceu o ensino anterior, enfatizando que eles não tinham necessidade de se preocupar. A partida dos crentes para estar com Cristo e a subsequente revelação do homem da iniquidade, argumenta Paulo, é a prova de que o dia do Senhor ainda não havia começado como eles receavam. Pode passar o próximo slide. Então, irmãos, nosso primeiro argumento, a primeira análise dos fatores contextuais nós fizemos. Primeiro e segundo Tessalonicenses falam claramente, realmente, do arrebatamento da igreja. Agora vamos partir para o segundo ponto. Existe um paralelo antitético entre a apostasia e o homem da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e o restringidor, detentor, tanto faz as duas expressões, e o homem da iniquidade, nos versículos 6 e 7. Nós vamos fazer a leitura do texto mais uma vez, e aí a gente vai chegar à mesma conclusão. Pode passar, irmão. Então, abra comigo aí, de novo, analisa aí comigo o versículo 3. Nisto, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? O dia do Senhor, que os irmãos sabem. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, aí transliterado, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Próximo. Aí temos o versículo 6, pula para o 6. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna, ou ocasião própria. Novamente, Paulo repete que o anticristo será revelado, irmãos. Mas dessa vez ele diz que não será antes do tempo, pois até lá algo detém. Mais à frente a gente vai saber quem é esse algo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja o quê? Afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo. Pela terceira vez, Paulo diz a mesma coisa. Antes tem que acontecer algo para somente depois o anticristo ser revelado. Os irmãos perceberam? Então, recapitulando, próximo slide é justamente isso, análise dessas três afirmações. No versículo 3, primeiro a apostasia e depois o anticristo será revelado. Confere? No versículo 6, o anticristo será detido até que seja revelado. Versículo 6. Agora o versículo 7 e o finalzinho e o início do 8, tem que ser afastado daquele que o detém. Então o anticristo será revelado. Se a gente for sintetizar, a ideia dos três é a mesma coisa. Algo está detendo a manifestação do anticristo, e assim continuará até que isto seja revelado, retirado do caminho. Compreenderam? É isso que a análise desses três textos fala. E quem é esse algo que está detendo a manifestação do anticristo? Bom, o próprio House vai falar, penso que o Espírito Santo é claramente o que o Paulo tinha em mente ao escrever estes versículos. Mas penso que a igreja também age como o restringidor enquanto está na terra. A pessoa do Espírito Santo, ele complementa, restringe ou impede a sua revelação. Creio que isto é indicado no versículo 7, onde Paulo afirma que aquele que detém o homem da iniquidade continuará a fazê-lo até ser removido.
Já o outro, o Pentecoste, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Olha lá. O argumento de Paulo no versículo 7 é que apesar de o mistério da iniquidade já estar... Baixa aí, por favor, Jojo. O quadrinho aqui, que está isso. Já está em vigor em seus dias, quer dizer, o sistema sem lei que culmina na pessoa do iníquo já está manifesto. Este iníquo, no entanto, não se manifestaria até que o detentor fosse afastado. Em outras palavras, alguém impede o propósito de Satanás de culminar e ele continuará a realizar seu ministério até ser afastado. Versículos 7 e 8. Embora esse seja um problema essencialmente exegético, parece que o único que conseguiria exercer tal ministério de detenção seria o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver habitando na igreja, que é o seu templo, este trabalho de detenção continuará, e o homem do pecado não poderá ser revelado. Apenas quando a igreja, o templo, for retirado, o mistério da detenção cessará e a iniquidade produzirá o iníquo. Devemos notar que o Espírito Santo não cessará seu ministério após a retirada da igreja, nem deixará de ser onipresente com esse afastamento, mas seu ministério restringidor cessará. É aquela história, o Espírito Santo, mesmo com a retirada da igreja, não deixa de ser onipresente, né, irmãos? Então, a única coisa que vai acontecer é que a sua atuação por meio da igreja, o seu ministério restringidor cessará com a partida da igreja. Mas ele, por ser Deus e ser onipresente, continuará da mesma forma quando ele veio. Jesus não veio e ele não falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá? Então a gente entende que da mesma forma que ele veio, ele pode voltar. A única coisa que ele está fazendo observação é que, com a partida do Espírito Santo, junto com a igreja, esse ministério de restringir a manifestação do homem da iniquidade cessará. E aí sim, quando afastado ele, o iníquo se revelará. Essa é a compreensão que esses homens e nós também, por sermos pré-tribulacionistas, temos a respeito do termo apostasia, que está dentro desse contexto. Próximo slide. Então, para a gente arrematar, por favor, eu trago aqui um exemplo de um texto do Antigo Testamento, Daniel capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. A gente sabe qual é esse livro, né, irmão? O livro do Cordeiro, o livro da vida. Glória ao nome do Senhor. Mas agora as referências do Novo Testamento a respeito desse período de angústia. Próximo texto, eu trouxe mais 2 do Novo Testamento, Mateus 24, 21, emblemático. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Esse é o famoso dia do Senhor, irmãos. O dia do Senhor se refere a esse período da grande tribulação. Próximo. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Um dia ele estabeleceu, irmãos. Próximo, mas pode ficar tranquilo, irmãos. A esperança é que Deus não deixará que a gente passe pela grande tribulação. Para sintetizar tudo aquilo que o apóstolo Paulo está falando, nós temos Apocalipse capítulo 3, que se encaixa justamente nisso. Versículo 10 e 11 diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória ao nome do Senhor. Próximo. Aí estão os livros em que eu baseei, né, esse estudo. O primeiro deles, Quando a Trombeta Soar. É um compêndio aí com vários autores.
Em um dos capítulos eu trouxe o embasamento desse estudo. E o famoso, né, que já foi citado aqui nos estudos que a gente tem feito, do Daniel Pentecoste, Manual de Escatologia. Então, adquiram, né, aproveitem a Black Fraud e façam a aquisição desse material, porque é muito importante para fundamentar a nossa compreensão. Irmãos, nós somos a maioria, né? Os pré-tribulacionistas são a maioria no meio cristão. Agora, estudos como esse são muito importantes, porque o termo apostasia tem sido usado, né? Até por conta desse caráter, essa concepção mais usual do termo apostasia como afastamento da fé, tem sido usado pelos pós-tribulacionistas para argumentar contra a visão pré-tribulacionista. Mas agora vocês sabem que o termo apostasia pode ser perfeitamente identificado e associado ao arrebatamento, e pode ser perfeitamente interpretado como a partida de Cristo, da igreja por Cristo, antes da manifestação do anticristo, ou seja, antes da grande tribulação. Justamente. A ira do Senhor, ela produz, né? Produz a salvação, inclusive, né? Inclusive, depois da manifestação dessa ira do Senhor, a Bíblia fala que muitos serão salvos, né? Que são os remanescentes. Mas esse é tema para outros estudos. Eu creio que ficou claro para os irmãos que o termo apostasia pode, sim, significar retirada, a retirada do povo de Deus. E agora, quando você lê, mesmo na sua Bíblia, seja transliterada ou não, até mesmo interpretada, se tiver interpretada, marca um lapisinho e fala assim, olha, é partida. Se tiver lá rebeldia no termo, bota partida. E se tiver transliterada, somente o termo apostasia, você agora consegue entender que significa esse arrebatamento. É a retirada do povo de Deus antes da manifestação do anticristo. Amém? Espero ter contribuído com mais informação para que os irmãos possam responder a todos que perguntarem a razão da vossa fé e da vossa esperança. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vamos fazer uma oração? Fique em pé. 50 minutos, certinho. Poderia até estender, né, um pouquinho. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, porque a Tua palavra é perfeita, é boa, é agradável, e ela produz em nós esperança, esperança de salvação, esperança e alegria de podermos nos encontrar com o Senhor, Pai. Seja qual for o dia, no Senhor, o Senhor sabe. O Senhor tem marcado um dia para se encontrar conosco e arrebatar cada um de nós, a Tua igreja. Ó Pai, que haja em nosso coração o mesmo desejo que havia nos irmãos tessalonicenses. Eles ansiavam pela Sua vinda. Ah, Senhor, o mesmo desejo que os irmãos estavam ali naquele momento na igreja primitiva. Amavam a Sua vinda, Pai, e aguardavam dia após dia a manifestação do Senhor. Para que, Senhor, nós possamos ter, nesses dias difíceis, dias de muita tribulação também, Senhor, que possamos olhar para a nossa única esperança, que é estar contigo, Pai. Ó, Pai, não somos daqui, como foi falado aqui no início, antes da pregação, que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem, Pai. Nossa leve e momentânea passagem aqui, Senhor, é para fazermos a Tua obra, para ganharmos mais vidas para Ti, para que juntos possamos ser arrebatados contigo, Pai. E nós queremos abençoar cada um dos familiares, cada um das famílias que estão ouvindo na live, Senhor.
nas suas casas, que o Senhor possa também produzir essa alegria no coração de cada um deles, renovando a esperança do arrebatamento, Pai, como o Senhor tem renovado a cada um de nós no nosso coração. A partir deste estudo, Senhor, que eles possam olhar para o alto com a certeza de que a qualquer momento o Senhor pode voltar para buscar. Não precisamos olhar para os sinais da manifestação do anticristo, mas olharmos para a Tua palavra que nos garante que a ira não está destinada para nós. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Fica aí só um pouquinho, só um pouquinho. Pode pegar o microfone, filho. Glória a Deus. 2 irmãos, retirem as ofertas, por gentileza. Irmãos, então, sistematizando, porque isso é fundamental. Quando em 1 Tessalonicenses diz que não ocorrerá sem que antes apareça o anticristo, e isso é antecedido pela apostasia. Primeiro ponto fundamental do estudo de hoje. A palavra apostasia, desde a primeira tradução da Bíblia para o latim, que é a Vulgata, significava o quê? Partida, retirada. Significava partida, significava o quê? E só pode ter partida e retirada de quem? Da igreja. Entendeu? Segundo lugar, olha que interessante. Aí vieram as traduções. Traduções. Segundo lugar, quando você interpreta os textos juntos, é o que Tiaguinho fez. O sentido maior é pela retirada. E não pela apostasia no sentido de afastamento da fé. Entendeu? Olha que fantástico. Agora, Tiaguinho não tirou isso do nada. Os 2 livros foram mostrados. E aquele segundo livro, quando a trombeta soar, coloca de novo, meu filho. Quando a trombeta soar. O penúltimo slide. Gente, esse livro é essencial. Esse livro, nele tem o estudo que o Tiaguinho trouxe hoje de forma muito aprofundada. Porque você tem que pegar o estudo de hoje e ouvir com calma, e anotar, e ouvir com calma. Agora, aí tem o estudo de hoje. E Tiaguinho, com certeza, tem o PDF das páginas que trazem esse estudo. Você pode disponibilizar para a gente depois, Tiaguinho, nos grupos da igreja? Que aí a gente se aprofunda nesse ponto. Mais ainda. E olhe que interessante como o texto se torna fantástico. Então, só vai chegar o dia do Senhor. Você estava falando os textos, eu estava quase morrendo do coração, né? Porque é feio o dia do Senhor, não é brincadeira. Só depois que houver a apostasia, ou seja, o arrebatamento, e aí sim, o detentor saindo aí é que pode vir. Então, irmãos, é um estudo muito profundo, requer leitura, calma, entendimento, mas o mais importante, todos aqueles aspectos históricos de tradução que Tiaguinho trouxe. E você viu como os indivíduos mudaram para, obviamente, vender o peixe dele pós-tribulacionistas, né? Então, Tiaguinho, nós queremos te agradecer a calma, a paciência, o amor, e queremos agora orar por você. Vamos ficar em pé, irmãos? É interessante, pastor, que esse estudo ele contribui para você, para tranquilizar o coração de muitos irmãos, principalmente nesse contexto de pandemia, em que muitas pregações com foco escatológico surgiram na internet. E a maioria, infelizmente, é voltada para tentar identificar
os cavaleiros do Apocalipse, já como abriram se tudo. estivesse abrindo os selos aqui. Não, gente, isso aí só vai acontecer depois da retirada da igreja. Então, tranquiliza o coração, foca na obra do Senhor, foca em continuar fazendo a obra do Senhor, porque a qualquer momento a gente vai ser arrebatado. É engraçado, gente, porque os pós-tribulacionistas vivem com a Bíblia na mão e o jornal do outro lado. Para quê? Para provar que os selos já foram abertos. A gente não abre jornal, irmãos. A gente está com os olhos fitos no céu, porque a qualquer momento o Senhor nos busca. Se eles vivessem na época de Nero, que estava perseguindo, eles já tinham crido que ali ou na época de Hitler, porque teve um momento de perseguição muito intenso também contra os cristãos lá na época de Hitler, né? E a gente Gente, a grande tribulação é um período que nunca houve antes e nunca vai haver depois. É o período mais difícil da história, de toda a história. E agora a gente já sabe pelo original, que simplesmente o termo ali apostasia, sim, apostasia também significa afastamento espiritual, como o Tiaguinho falou. Mas a maioria de apostasia no Novo Testamento significa afastamento físico. E quem é que vai se afastar fisicamente? A igreja no arrebatamento. Tiaguinho, muito obrigado mesmo. Nós queremos agora orar, te abençoando, você é um menino de Deus, e a igreja tem expectativa muito grande no teu ministério, meu filho, viu? No teu ministério. Senhor, muito obrigado pela vida do Tiago, muito obrigado, ó Deus, porque ele simplesmente aceitou o desafio e nos trouxe um dos mais importantes estudos nesse momento. Senhor, traz cada vez mais claridade, inteligência, graça, vigor para o teu filho. Tu sabes o quanto, Senhor, ele é importante na tua obra, como cada irmão desta igreja. Mas nós te louvamos pela vida do teu filho, pela forma maravilhosa como trouxe um estudo tão complicado como esse, tornando tão simples. Ó Deus, que tu possas continuar usando o teu filho para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Obrigado, Tiago. Novos desafios vêm. Tá certo? Preocupe-se não. Amados, estamos em pé. Vamos receber os irmãos que esta noite vieram